Olá, uma excelente tarde para todos vocês, todos os profissionais de segurança em si. O meu agradecimento desde já. Estamos na segunda temporada e hoje estamos com uma brilhante pessoa que é a doutora Kátia Moraes e que vai estar falando conosco acerca do tema saúde mental. Prazer e satisfação, doutora Kátia. Bom, para nós iniciarmos aqui, eu quero que possa se apresentar, falar sobre aquilo que vem abordar também o tema saúde mental, mas falar aquilo que hoje você desenvolve com a sua condição profissional. Sou psicóloga humanista, trabalho em consultório há mais de 25 anos. E hoje lidando com demandas maiores de transtornos de ansiedade e depressão. Sou professora de inteligência emocional e aí aceitei seu convite diante da NR1 para que a gente possa falar de saúde mental e falar um pouco mais sobre as modificações da norma que a NR1 vai trazer aí a partir de maio de 26. Perfeito. E dentro desse aspecto da NR1, e vamos falar muito sobre tal, uma pergunta muito interessante, né? O mercado em si da segurança privada e, todavia, tratando desse aspecto que é onde o papo de segurança vive e respira, todos os profissionais da segurança privada que está aqui conosco e representado está pelo papo de segurança, e a pergunta que não quer calar. Muito se fala da segurança em si, física, e o que muda? Com a NR1, o que muda é que você tem itens obrigatórios de segurança para o seu vigilante, certo? Perfeito. Agora, a saúde mental, a regulação emocional passa a ser item obrigatório. Perfeito. Se você trouxer isso para um chão de fábrica, a mesma coisa. Como óculos, como capacete, como o sapato de bico. A NR1 traz as modificações contando que juridicamente está machucado e está com a saúde mental deficitária é igual. Perfeito. Então, para isso, as empresas precisam se ajustar. Ok. Na segurança, o desafio maior, Gilberto, tem a ver com as crenças, né? Por si só, a profissão exige estresse, Ok. porque ela exige alta performance. Junto disso, o vigilante precisa ser alguém corajoso, Certo. né? Precisa ter força, né? Ele não necessariamente precisa ter força física, mas ele precisa ter força. E aí, qual que é o oposto de força? Fraqueza. Certo. Qual é o oposto de coragem? Covardia. Quando eu chego para falar de saúde mental, num nicho como esse da segurança, fica complicado porque eles vão encarar como fraqueza. Certo. E aí parece que é fraqueza e é covardia considerar a saúde mental como item obrigatório. Perfeito. Entretanto, é ao contrário. Ok. Com inteligência emocional e uma boa regulação emocional, esse vigilante tem a verdadeira força Certo. e dobro de coragem. Então, sim, me preocupa porque as empresas vão fazer a parte delas, de um jeito ou de outro, a partir das punições em maio. Elas vão mapear, vão levantar os riscos e vão chegar até o terceiro item da NR1, que é quando ela chega na avaliação dos riscos psicossociais. Vamos falar um pouco sobre essa questão das empresas para depois chegarmos naquilo que é o profissional de segurança, porque nós estamos falando de profissionais qualificados e que têm inúmeras normas, inúmeras leis que, de uma certa forma, cerca este profissional. Tanto para dar o suporte, como também para fazer com que ele se desenvolva naturalmente, enfim, tal. Então, nós temos ali o porteiro, temos o vigia, temos, de fato, o vigilante armado e o vigilante desarmado. Sim. Aí tem uma qualificação muito interessante. O porteiro vigia não é homologado pela Polícia Federal. Sim. Já o vigilante em si, armado, e mesmo não estando armado, ele é um vigilante homologado, tem a sua qualificação, de 2 em 2 anos ele tem uma reciclagem.
Mas vamos falar um pouco sobre o aspecto da empresa. Você está citando que as empresas vão ter que se enquadrar. Sim. Uma vez que ela vai ter que se enquadrar, fala um pouco sobre esse ambiente de empresas que vão ter que se enquadrar numa norma, numa regulamentação. Dá esse cenário. Mostra esse cenário para nós. Acho que seria legal pincelar as etapas e chegar no o que a empresa vai ter que fazer e pode fazer a respeito. Perfeito. Vamos lá. Pincelar é sabido, né, Gilberto? Nós temos os afastamentos, o crescimento do número de CAT, os registros de acidentes. Nós sabemos disso. Sabemos dos afastamentos por transtornos psiquiátricos. Eu comentei contigo sobre isso, né? Sim. Essa dificuldade de entender se esse funcionário está em depressão ou se ele está em crise de ansiedade ou se são as duas coisas, né? Perfeito. Então, como a empresa sabe que tudo isso está acontecendo. A diferença é que agora ela vai ter que levar isso a sério. Saúde mental a sério. Perfeito. Num outro momento, nós podemos trazer isso. Existem empresas que já têm um selo, que ganham selo exatamente por cuidar da saúde mental de seus funcionários. Ok. Mas nós estamos aqui para falar exatamente que nenhuma dessas empresas que conquistam o selo são de segurança. Perfeito, perfeito. Né? Então, se todavia existem aquelas que estão já adaptadas, dá para chegar lá. Dá para chegar lá. Isso. E aquelas que não estão, vão ter que, de uma certa forma, se adequar à nova condição. Vão ter. Obviamente, é lamentável que a lei precisa vir, a NR está em andamento desde 2024, Perfeito. Mas agora, em 26 de maio deste ano, ela passa a ser multa, né? O vigor vem aí. Então, assim, sim, é lamentável que só a partir daí as empresas tenham que considerar. Perfeito. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Os processos acontecem assim. Negar, eles não negam, mas agora vão ter que enfrentar. Perfeito. Tudo isso que eu já te falei. Os atestados, as falhas operacionais, falta de rendimento, baixo rendimento, fadiga física e mental. O supervisor, o líder, vê o funcionário dele cair claramente de rendimento, perder o brilho. Então, não tem novidade, viu, Gilberto? A novidade virou lei, considerar a saúde mental tanto quanto o seu equipamento de segurança e o seu armamento. Até porque, então, nós estamos falando de uma condição que é, obviamente, como equipamento de segurança e, digamos que, todavia, esse profissional ele tem que estar extremamente qualificado, mas também tendo um amparo. Recebendo suporte, exato. Por isso que eu te digo assim, primeiro negar, eles não negam, agora eles vão ter que enfrentar. Perfeito. Depois vai ser feito um mapeamento, existem critérios, né? Hoje já o Ministério do Trabalho soltou um manual para simplificar o entendimento da NR1. Ok. Então, nós vamos ver muita coisa acontecer aí, ainda reverberar. Mas assim, o mapeamento vem e nós vamos chegar até os riscos psicossociais. E sim, né? Aqueles funcionários que já estavam mais parecendo um fiozinho descascado, né? Perfeito. Vai aparecer ali. Então, tudo aquilo que nós conversamos nos bastidores, é necessário que nós possamos, após a homologação da mesma, que está por vir aí, então... respeitar as etapas. Ok. Aí nós podemos chegar nessa parte final. Perfeito. Então, nós podemos deixar um possível momento para tratar desse tema, voltado só para as empresas após essa regulamentação existente. É isso? Seria mais interessante? Contigo. Vamos esperar acontecer. Vamos deixar acontecer para a gente primeiro. Trazer para a segurança bem personalizado. Bem dinâmico, né? e direcionado. Para que o seu público possa ter... entender e compreender o processo. Acolher e adicionar para eles. Perfeito. Então, vamos falar necessariamente voltada hoje para aquele que é o profissional. Quero te contar uma coisa. Vamos lá. Quando eu comecei a falar, eu disse que as empresas não negam e agora vão ter que admitir isso. Perfeito. Depois, agora, ser machucado emocionalmente é tanto quanto ser machucado no trabalho. E aí, a saúde mental passa a ser imprescindível e ter o mesmo valor jurídico de um funcionário que se machucou. Depois, mapeamento. Né? Existe uma série de coisas para falar sobre mapeamento. Nós podemos deixar para um outro momento. Mas, assim, de tudo o que nós falamos, atestado, CAT, faltas, falta de rendimento,
impulsividade, agressividade, uma série de coisas que aquele funcionário não demonstrava e que facilmente é percebido pelas outras pessoas e por ele próprio. Agora, chegou a hora de enfrentar. Perfeito. Depois que nós chegamos lá, chegamos na análise dos riscos psicossociais. Ok. E aí você começa a perceber qual funcionário é aquela bomba relógio, qual, se você não cuidar, vai se tornar uma bomba relógio, e qual, se você cuidar bem, com bastante carinho, ele não chega nem perto da bomba. Perfeito. E aí vem as ferramentas. O que a empresa pode fazer? Ok. O funcionário vai fazer a parte dele, eu te falo disso. Mas a empresa, ela pode criar um momento de escuta ativa, ela pode criar um momento de fala. Deixa eu te explicar como seria isso. Um momento de fala seria como se fosse grupos. Parecido como as reuniões de bom dia que a gente vê algumas empresas fazerem. Ok. Mas voltar para ajuste emocional. Como você está hoje, como foi o seu dia ontem, como você se sente para o trabalho hoje. Então é um Como se ambiente de fosse prevenção aí. Um preparo antes de colocar o colete. O Pensa colete. assim. Ok. Né? Ok. E aí a empresa também pode cuidar para que esse preparo se estenda e no final do turno, vamos falar assim, esse vigilante possa tirar o colete para não levar a pressão e o estresse crônico inerente dessa profissão para casa. Perfeito. Porque pensa, Gilberto, ele vai chegar em casa, ele é pai, ele é marido, ele é filho, às vezes ele é líder de comunidade, né? Então, como é que nós vamos fazer com isso? Se ele leva tudo isso. E ao contrário também. Ele brigou com a esposa, o filho está dando dor de cabeça, aí ele leva tudo isso para o trabalho. Esse contrabando causa esse congestionamento na saúde mental. Ok. E aí, sobre estresse crônico da profissão, ok, ele precisa de suporte. Ele poderia ter atividades de relaxamento, atividades de lazer pontual, como se fosse obrigatório. Ele poderia ter momentos de fala, que eu te disse, como seriam grupos, não necessariamente terapêuticos, mas poderiam ser. Momento de escuta ativa. Nesse sentido, sim. Parte da empresa, ela vai desenvolver esse trabalho. Ela pode oferecer. E nesse sentido, sai do RH. Ok. Né? Porque quando você fala em escuta ativa, você está falando de um olhar maior sobre aquele ser humano. Maravilha. Né? Então, vamos deixar... Aí, sim, vai aumentando as ferramentas sim. que equilibram essa saúde mental e funcionam como reguladores emocionais. Que é a grande palavra disso tudo aqui, tá? Ok. Reguladores emocionais. Desregulado, regulado, mais regulado, menos regulado. Percebe? Percebo. Então, quer dizer, vamos deixar um ambiente satisfatório para poder conseguir, dentro desse termômetro que você acabou de citar, descobrir os pontos. E transitar melhor. Transitar melhor. Sem lidar com extremos. Ok. Né? Sem aquele rapaz que, por exemplo, não está conseguindo lidar com as emoções, lidar com o estresse do trabalho, está trazendo as frustrações de casa para o trabalho. Ou as preocupações do trabalho leva para casa. Sim. E aí ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele faz uma coisa chamada deslocamento da emoção. Ok. E aí ele vai no bar. Aí é uma sequência de outros fatores. Bom, e as coisas só pioram. Porque daí ele vai deprimir o sistema nervoso central e vai voltar mais irritado. Com menor rendimento. Maior fadiga física e mental. Então, percebe? quer dizer, então a bola de neve. Isso. Então a ideia é, para quê? Não vamos deixar chegar lá. Perfeito. Entendo, compreendo. Bom, esse ambiente que nós vamos discorrer numa outra oportunidade, desde já fica já pactuado e consignado que nós vamos a desenvolvê-lo. Nesse momento que nós temos no dia de hoje, na segunda temporada, vamos tratar então daquele que é o profissional, aquele que tem realmente a necessidade de falar do seu aspecto emocional no seu dia a dia e de ambiente de trabalho, perfeito? Então nós vamos falar do profissional. Deixa eu te falar uma coisa. Ok. Aí está um pulo do gato. Vamos lá. Esse profissional não acha que ele tem que falar das emoções dele. O profissional da segurança tem enraizado aquilo que eu comecei te falando. Força, coragem, firmeza. E ele tem uma crença construída. No ambiente dele. Sim. E muitas vezes é o perfil do tipo de trabalho que ele faz. Essa crença construída é de que se ele abaixar a guarda, ele vai ficar fraco.
Tá, mas vamos lá. Tem questões que nós vamos discorrer aqui. Eu fiz umas anotações. Pode falar. Você está citando aí um mito da fraqueza, né? Uhum. Então, você pode aprofundar um pouco mais a respeito. Muitos vigilantes ainda acham que admitir o cansaço seria uma... Vulnerabilidade. Ok. E, na verdade, é o contrário. O autoconhecimento dentro de admitir é ter bom senso consigo próprio. E essa é a maior força que alguém pode ter. É uma ferramenta de inteligência emocional. Ok. Quando você está trabalhando, por exemplo, na segurança, você está usando a sua inteligência física, né? Sua força física, sua inteligência intelectual. E está usando a inteligência emocional? Tá usando. Mas está negando que você é uma pessoa por trás da fada. Que é um ser humano. Por trás desse colete tem uma pessoa. Uma pessoa, um ser humano. Então, quando a gente traz para ele que assumir, acolher o seu cansaço, o seu esgotamento físico e mental, sintomas de depressão e de ansiedade. Fala um pouco sobre esse aspecto que você tinha falado dos bastidores para mim, acerca e me chamou muito a atenção. Os sintomas que levam a uma depressão e até o ápice de uma situação um pouco mais grave, porque nós temos problemas Sim. No ambiente de trabalho que é possível diagnosticar, como você citou. O mito da fraqueza, a gente acabou de observar aqui os detalhes. E ele pode reconhecer o cansaço, pode reconhecer... Vai desconstruindo essa ideia de fraqueza. Ok. E vai entendendo que fortaleza não precisa se desmontar. Ok. Né? Ele vai se fortalecendo, crescendo e vai se reinventando. E quando ele não consegue isso, mas ele começa a declinar para outros ambientes um pouco mais complexos. E aí os transtornos se instalam. Tá. Tanto que eu posso falar assim, ó. Fala sobre isso. Já que a gente estava falando na segurança, os sintomas de alerta, os sinais de alerta começam já... Quais são os sinais que nós podemos identificar de um profissional que possa... virar a bomba relógio. Justo, bomba relógio. Ele pode estar numa condição hoje, armada, atuando, e o outro profissional percebe que tem alguma coisa errada. Que vai dar problema. Vai dar problema. Então, fala aspecto do sintomas. Primeiro, deixa eu te contar uma coisa que você acabou de falar. Um profissional está virando uma bomba relógio, ele está armado, e o outro vigia, não está armado, e percebe que ele está virando essa bomba relógio. Vou te dar um exemplo de uma situação que ocorreu. Quando eu dei uma certa aula, uma certa vez, como instrutor pela PF, em uma certa oportunidade nós chegamos a tratar de um assunto que ficou, né, junto à mídia. Um vigilante, ele teve uma atitude tempestiva por uma questão de uma bolinha de papel. O porteiro, infelizmente, não está mais entre nós. Isso foi em 2018 que ocorreu. Em 2021, o que cometeu o ato, né, tirou a sua própria vida no presídio. O julgamento haveria de existir e tal, mas aconteceu dessa forma. Mas vamos lá. Sintomas. Primeiro, sinal de alerta. Porque o cidadão... uma questão de bolinha, tudo bem que é um caso antigo, mas é emblemático, porque quando você trata com alunos que estão a se formar como profissionais de segurança, vão atuar no mercado, mas precisa ter essa noção. Claro, peraí, eu tenho uma pessoa que é um pouco translocada, que é usado esse termo, ele é um translocado, ele é é uma pessoa que não é de confiança, ou coisa do gênero. A forma de se falar, né? Por isso popular, que eu te disse que cientificamente você poderia falar desregulado. Tá, então, vamos lá. Os sinais. O cidadão que tirou a vida de um outro colega no ambiente de trabalho. Meses antes bomba ele já relógio. deu sinais de alerta, sim. Então diga para nós. Vou falar do vigilante em si para ficar mais fácil. Pronto. Os sinais de alerta. Eles começam, são sintomas, tá? Que começam a se fundir com já características de transtorno depressivo e ansiedade. Certo. Mas vamos lá. Os alertas. Sono perturbado, a irritação por pouca coisa. Perfeito. Apetite diminuído, ideias de culpa, sensação de inutilidade. Nossa. Então, assim,
fadiga física e mental. A fatigabilidade é uma coisa que é um regulador emocional muito interessante. Porque aquele cara que tinha muita força, que tinha disposição, que era proativo, motivador, ele encolhe. Ele encolhe, Gilberto, ele encolhe. Certo. E aí você percebe que ele vai desenvolver, a partir dali, uma doença. Então, vamos lá. Retomando, alerta. Irritabilidade, impulsividade, falta de paciência, né? Destempero, sono perturbado, apetite diminuído. Então, já começa a falar, esse rapaz não está bom. Esse rapaz não está bom. Ok. Aí, as coisas evoluem sim, tá? E ele vai formar um quadro, muitas vezes depressivo, muitas vezes um quadro de transtorno de ansiedade, e muitas vezes ele vai cruzar essas coisas. Ok. O CID-11 traz isso bem mais descrito para nós, mas eu vou falar do CID-10, que ficou tanto tempo aí em voga, e foi responsável por todos esses atestados e toda esse volume previdenciário por 10 anos. Perfeito. E agora mais 10. Então, assim, no episódio depressivo, nós temos a fatigabilidade gritando. Esforços pequenos, como subir alguns degraus, pode cansar aquela pessoa que ela precisa parar para descansar. Ok. Depois, sim, autoestima e autoconfiança reduzida. Então, assim, ele fica patife, ele fica mole em relação ao que ele era. A ideias de culpa e inutilidade, que eu acabei de falar, sim, ele toma para ele que aquilo é culpa dele, que aconteceu, ele não consegue mais aquele discernimento claro, ele não consegue mais se distanciar das situações. O estresse faz essa névoa mental, que é um outro sintoma muito interessante. Porque é como se os seus óculos estivessem embaçados. Ok. Né? Então, ele não consegue te deixar ver com clareza que você não está bem, não está inteiro. Né? Não gosto do termo normal, porque acho que de perto nenhum de nós é normal. Ok. Mas é isso. Então, assim, depois desses sintomas mais gritantes, você já está caracterizando aí um transtorno, um episódio de ansiedade. E aí você pode cruzar ele com um transtorno mental. Ok. Que é o episódio depressivo vai se encontrar com a ansiedade, eles vão virar uma depressão ansiosa, eles vão virar mais coisa aí. O que acontece na ansiedade? Sintomas físicos são gritantes, sabe? Psicossomáticos, psoríase, queda de cabelo, perda de peso significativamente. No mês anterior, o rapaz não está em dieta e ele perdeu 5 quilos. Já é um sintoma gritante. Já é um sintoma gritante. Quando você chega na ansiedade, os sintomas são mais claros. Porque as pessoas associam muito falar em transtorno de ansiedade com o tal das crises de pânico. Ok. Então, sim. Sudorese, taquicardia. Taquicardia. Sensação de desrealização. Não sei onde eu estou. Despersonalização, não sei quem eu sou. E a sensação de ter que sair, né, rapidamente de lugares fechados, pavor de multidões. A característica de uma pessoa muito isolada, ela também tem ela está extremamente isolada. Isso é um sintoma? Olha, também? Nós começamos falando dos alertas de uma pessoa que vai explodir, né? Ok. Então, comecei falando de irritabilidade lá atrás. Tá, irritabilidade. Agora você está me perguntando de uma pessoa que vai implodir. Ela se fecha para depois estourar. Para depois ela estourar. Porque dá para associar uma coisa, tá? Sim, perfeito. Sim. E aí ela tem pensamentos intrusivos da ansiedade. Okay. Ela não tem tantos sintomas físicos, ou ela mascara muito bem. Ok. Mas ela tem pensamentos intrusivos. São características totalmente diferentes, eu estou percebendo. Então, quer dizer que... que vão se encontrar. Vão se encontrar. E aí ela tem ideias suicidas, atos autolesivos. Né? E hoje em dia, se você for explorar atos autolesivos, você vai muito além de adolescente que se corta, né? Porque aquele cara que bebe além do que ele sabe que é bom para ele é autolesivo. Aquele rapaz que sabe que não precisa andar a 200 km por hora no carro
É autolesivo. Então, ele está te contando que os sintomas vão falar assim, ó, daqui a pouco eu vou ficar doente. Perfeito. Entendeu? Então, sim, né? Com o teu exemplo do rapaz que atirou no porteiro pelas bolinhas de papel, sim, eu te digo que meses antes, e até 1 ano, 2 antes, ele veio mostrando irritabilidade, ele veio mostrando impulsividade, impaciência, ele mostrou problemas de sono, de apetite. Ele mostrou, sim. Mas aquilo foi mascarado tanto por ele quanto por quem estava em volta dele. Doutora, quando hoje, é óbvio que o cenário, nós estamos falando de profissionais de segurança e é um ambiente esse, né? De estresse ao extremo. Isso, de estresse crônico. Justo. Agora, a sociedade está vivendo um momento tão difícil e crônico em relação ao feminicídio. Ah, sim. E hoje nós temos casos que extrapolam a racionalidade. Podemos pegar um gancho dessas, infelizmente, situações que vêm acontecendo e o ambiente da mulher, isso também traz um ambiente de estresse. Uhum. Porque ela convive naturalmente com todo tipo de sorte no ambiente social, ok? Depressivo. Exato. Agora, como que a gente consegue também dar um diagnóstico, se é que nós possamos falar sobre isso, esse ambiente que nós estamos vivendo de uma sociedade que está doente? Sim. É isso? Sim, tá. Sim. Se, todavia, uma profissional de segurança passa por um processo, digamos aí, de uma perseguição, sim, o ambiente de trabalho dela vai ser difícil, porque ela está sofrendo um ambiente de perseguição. Sim. Como é que possamos diagnosticar isso, sintomas? O que eu te digo de novo, regulação emocional. Se ela estiver bem, se ela estiver inteira, se ela não tiver medo de se conhecer, medo de se informar, se ela não tiver medo de se olhar, de se perceber, com tudo, com o dia a dia, com as emoções mais simples, com o passado que a gente carrega, né, com as suas expectativas, sonhos. Se ela estiver mais inteira com ela mesma, ela sabe que ela está vivendo um ambiente complicado ali. Assédio, perseguição. Mas ela consegue fazer um deslocamento daquela emoção e pensar como agir. Ela sabe quem procurar, ela sabe como registrar. Ok, ela vai buscar uma solução. Ela não sai fazendo justiça com as próprias mãos e nem se coloca em risco com tanta facilidade. E sim, mas o fato dela ter um problema até de ambiente familiar com uma possível condição que é essa, que infelizmente a sociedade hoje está registrando a cada 1 hora são 6 mulheres. Sim. Ok? Então, se 1 hora a cada 6 mulheres está sofrendo esse tipo de violência, essa profissional, ela, digamos que ela possa estar passando por um processo natural de uma perseguição, de um ambiente doméstico e ela tem um ambiente de trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. É aí que eu te digo, que se você fortalecer o seu funcionário da segurança, essa mulher na segurança, ela vai criar nela uma força interna, uma força consistente, que não é só na demanda do exercício da profissão. Ela vai fortalecer a coragem dela com a inteligência emocional. Essa mulher não vai estar nessa situação, Gilberto. Não vai, né? Não, ela não vai. Ela não corre o risco. Porque ela corre o risco. Ela corre o risco. Sim, porque ela não pode controlar o outro. Perfeito. Mas assim que ela identifica que ali meia dúzia de coisas estão acontecendo, que vão seguir por esse caminho, ela consegue identificar e ela consegue sair dessa situação. E ela também tem mais uma coisa interessante, tá? As mulheres, inclusive na segurança do trabalho, eu tenho uma experiência fantástica com isso. Elas se empoderam e se fortalecem. Mas elas não fazem questão de bater no peito, de contar isso para todo mundo. É uma consistência, uma firmeza muito interessante. As mulheres, na segurança, elas conseguem desenvolver a verdadeira força, se bem cuidadas, inclusive aí com o que nós estamos falando de novas ferramentas de saúde mental. E aí, ela tem uma coisa interessante de poder olhar para dentro. Então, ela olha para o ambiente tóxico, ela olha para a situação de perseguição, para o ambiente abusivo, em casa, no trabalho, assédio, ela olha. Mas ela também olha para si própria. E aí ela percebe se ela está se contentando com muito pouco, com autoestima baixa,
se ela está confiando muito pouco que ela merece mais do que isso. Percebo. E a partir do momento que ela começa a se estruturar, ela cria uma força real e consistente. Então, essa coragem que vem junto sustenta a força. Ok. E eu arrisco dizer que na segurança é um diferencial grande da mulher, porque é nítido que quando elas desenvolvem força, elas desenvolvem uma coragem consistente junto da força, que vai muito além do que a palavra força possa significar. Doutor. Perfeito. Eu falo isso porque nós tivemos uma experiência como instrutor e dando aula, e eu cito daquilo que nós estamos vivendo dentro de uma sociedade, e os casos de feminicídio têm aumentado, e aí nós estamos tratando, óbvio, de um segmento da segurança privada que temos hoje. Sim. Profissionais que são mulheres. E, obviamente, casos que podem, como nós conseguimos ter um diagnóstico ali e tal, e foi nos declarado isso, foi falado, foi expressado, de uma determinada perseguição, né, que ela sofreu e tal e tal. A determinada pessoa hoje está bem, digamos, está bem, graças a Deus, ok. Mas, como você bem citou, qualquer busca os seus meios de informar-se, de buscar os seus caminhos. Quando ela se fortalece, ela não se submete. Ela não se submete. Ela vai conseguir avançar. Ela consegue olhar de fora, Gilberto. Ela consegue olhar de fora. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Ok. É uma característica das mulheres. Gerenciar multitarefas e multi-emoções, por que não? Sim, sim. Multissensações. Então, no que ela consegue sair daquele contexto, distanciar-se, olhar de fora, ela consegue gerenciar aquilo e entender que não cabe mais a ela. Veja, não dá para hesitar. Ok. Não dá para não ser vigilante. Não dá para não perceber, observar. Não dá para não ter estratégia na segurança. Né? Ela tem elementos normas, pra tal, né? regras, sim, procedimentos. Sim. Não tem como. Né? Está implícito na segurança Sim, aquilo que eu te perfeito. disse, força e coragem, mas também está implícito tudo isso. Ok. E aí o que eu acho é que a mulher, quando ela se conhece mais, e em outras palavras, assim, se ela se fortalece dentro da segurança, ela não aceita mais. Nem que venha do cliente, nem que venha do gestor, nem que venha do marido. Perfeito. Todo mundo vira ex. Ótimo, perfeito, perfeito. Bom, é uma observação que nós temos que fazer pontualmente, né? Tem que considerar. Doutora, é interessante também a blindagem emocional, né? Que você está citando praticamente isso e colocando. Um dos itens que eu tenho aqui apontados também, o vigilante ele usa o colete balístico ali, protege e tal, e junto ao seu corpo, perfeito. Mas e a blindagem emocional? Isso. Aumentar a guarda, como se fosse uma luta de defesa. Ok. Então, eu gosto de fazer esse trocadilho com a blindagem emocional, porque eu vejo como se fosse um vidro blindado, né? Que você tem uma forma de filtrar para que aquela bala, para que aquela pedra, para que aquele ferro não te atinja tão prontamente. Ok. Então, assim, a ideia de blindagem é que você possa se fortalecer, mas ter recursos para que, se você precisar passar por alguma coisa, você não se desmonte por isso. Como seria num carro blindado? Se ele tiver que passar por um tiroteio, a chance dele se desmontar Sim. é maior ou é menor do que um paliozinho que não está preparado? Não tem nem como dizer, né? Entende? Então, a blindagem emocional é se fortalecer em vários aspectos, porque a pressão vai vir, Gilberto. O problema vai vir, a pressão vai vir, o imprevisto vai vir. O esgotamento físico, mental vai vir. Mas como é que você faz, né, para pegar, filtrar um pouco dessa pressão e se proteger um pouco do impacto disso? Que volta para o comecinho do nosso encontro de hoje, que ferramentas que a empresa pode trazer, como eu disse, as reuniões de bom dia, as de entrada de turno e saída de turno. Quando ele põe o colete e quando ele tira o colete para voltar para casa, porque ele é pai, ele é filho, ele é marido. Ok. E a esposa está esperando. Perfeito. Então, a gente fala de blindagem, o blindado é quando você deixa as demandas do trabalho lá no trabalho, né? E conversa com você de uma forma mais madura sobre isso, de uma forma mais adulta, né? E aí, quando você não transfere
o estresse, a irritação, a pressão, o medo que você passou num turno, você não contamina o ambiente da tua casa. E nem a forma como você reage aos seus, sim. né? Sim. Porque se você não faz isso, você não está blindado. E aí você foi para casa com o colete, pensa a cena. Entendeu? Só que assim, às vezes, Gilberto, não é só ir para casa com o colete, meu querido. Essa pessoa foi para casa com o colete, com a arma engatilhada, só que a mola vai cansar. Entendi. E aí o estrago vai ser grande. Ok. Possa se aprofundar um pouco mais nesse aspecto. Dessa blindagem que a pessoa consiga fazê-la, quais seriam, digamos ali, ela está percebendo, mas ela possa corrigir. Ela está percebendo que existe ali... Participar desses programas que a NR1 agora vai proporcionar, Sim. Ajuda muito. Então, assim, fazer essas reuniões de entrada, de saída de turno, aproveitar quando tem momento de fala, que eu coloquei como um grupo, momento de escuta, que eu coloquei da escutativa, quando um profissional vai fazer o suporte para esses funcionários. Aproveitar disso, porque, veja, eu posso ser contratada pela empresa, a empresa com a maior boa intenção e obstinada a chegar ao selo de saúde mental, e aí eu não posso trazer esse funcionário para dentro da minha sala, lá na empresa. Ele tem que querer vir. O chefe dele pode obrigar, o RH pode obrigar, o líder, o dono da empresa pode falar, olha aqui, está no seu mapeamento, apareceu, olha aqui o nível, diagnóstico e a tal. sua escala de riscos psicossociais. Ok, mas ainda assim, entrar na minha sala, ele tem que vir. A empresa fez a parte dela de colocar um profissional preparado e adequado para lidar com ele? Fez. Ela cuida muitas vezes para dar opções, como encaminhamentos, facilidades no plano de saúde. Tem várias coisas interessantes que estão acontecendo já. Perfeito. Mas será que ele vai? Porque aí ele vai ter que lidar com ele, percebe? Então, tem muita coisa aí no meio. Então, a blindagem emocional é ser adulto em relação àquilo. Sabe? É falar, não, olha, tá dando certo para tanta gente. Olha, fulano fez bem para ele. Olha, eu vi isso, eu vi que pode ser bom, que pode ajudar em tal coisa. Então, assim, a blindagem emocional vai além, né, de se proteger. Vai na atitude em relação à saúde mental. Se nós, então, traduzirmos aí, óbvio que dentro dessa questão da blindagem, nós temos dois aspectos interessantes. Uma analogia do motor aí e as luzes de alerta. Vamos pegar esses dois tópicos. Isso. Resumidamente falando, essa analogia do motor e as luzes de alerta, eles vão de encontro com aquilo que diz respeito à natureza da blindagem também? Sim. As luzes de alerta mostram que essa pessoa precisa se proteger mais. Porque nós já falamos dela, lembra? Quando nós começamos a falar que os transtornos de ansiedade e os episódios depressivos se cruzam, a gente falou que meses antes essa pessoa deu sinais de alerta. E esses sinais de alerta eram irritabilidade, impulsividade, cansaço físico e mental, sono perturbado. Ela já deu sinais. Então, sim, essa pessoa consegue perceber que ela precisa de ajuda. Que ela tem que fazer algo a respeito. Muitas pessoas têm a inteligência emocional de se autorregular nesse momento de alerta, viu, Gilberto? Por exemplo, na segurança. Eles acrescentam ferramentas. Eu sempre quis fazer jiu-jitsu, então eu vou para o jiu-jitsu. Eu vou fazer uma luta, mas eu vou escolher o Krav Maga. Sim. Pela defesa pessoal, o Hapkido, pela defesa pessoal. Eles vão criar ferramentas, né? De novo, olha, não é para deslocar a emoção, e sim para diluir os excessos, tá? Muitas vezes deslocar a emoção é negar que aquilo está acontecendo. Não é o caso. Eles não estão negando, eles só estão fazendo do jeito deles. Sim, sim. Né? Então, em vez de eu ir correndo para o psicólogo, eles vão pensar assim, eu vou primeiro no Krav Maga, eu vou no Hapkido, eu vou na minha igreja, eu vou passar o final da semana no sítio do meu tio, quietinho, eu vou pescar. Então, eles vão fazendo... Uma válvula de escape? Não necessariamente. É como se eles estivessem criando um novo caminho para achar um novo tempero. Ok. Sabe? Tempero é uma palavra boa para isso.
Mas, Quando a gente fala em blindagem, Gilberto, se me permite, é assim, olha, esse trocadilho que nós começamos a falar hoje sobre os IPIs, ok, é bem fácil de entender blindagem se a gente colocar como se fosse o IPI. como se fosse o IPI. Né? Tá. Porque nós estamos falando dos EPEs, Ok. né? Os ok. equipamentos de proteção emocional. Tá. Então, sim, a blindagem emocional, ela passa a ser um item de segurança. Saber se proteger do que vem de fora para dentro e do que está dentro de você e está indo muito para fora. Então, sabendo que tem um profissional à disposição pela empresa a ser trabalhado essa blindagem... E não precisa ser só um profissional. Não. Podem ser treinamentos, podem ser situações muito interessantes que podem acontecer. Como, por exemplo, a empresa pode ter um convênio com uma clínica que faz um final de semana de gerenciamento de estresse crônico. Então, meditação, alimentação natural, terapia em grupo, arte-terapia. Isso atividades existe. que possam trabalhar isso. Isso. Perfeito. Então, sempre são ferramentas que regulam o emocional. O emocional. Então, e isso é saúde mental. Okay. Saúde mental de 0 a 10 não é o 10. Saúde mental, falta de saúde mental, não é de 0 a 10 o 1. Então, nós estamos no meio, Gilberto, no perfeito. meio. Então, quer dizer, a pessoa pode até ir para uma academia, trata do corpo, mas a mente, se ela não trabalhar... Se ela perceber que isso não foi suficiente, porque veja, quando ela vai para a academia, ela está fazendo várias coisas interessantes. Sim. Ela está quebrando a rotina. Por isso que eu citei, não é uma válvula de escape. Não, não é. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Isso, é uma ferramenta. De sobrevivência, inclusive. Sim, sim. Daquela saúde mental. Perfeito. Então, aí ela já tem que mudar a rotina, ela passa a comer melhor, ela tem novos hábitos. É um processo. Ela faz novas amizades. Sim, sim. Ela cria novos horários. Ok. Né? E aí sim, né, eu não posso deixar de dizer que quando você me perguntou da analogia do motor, e eu vou falar dela contigo, mas assim, sabe aquele combustível envenenado? Ok. Aquele bem porcariazinho? Então, é assim que o nosso corpo e o nosso cérebro fica com excesso de cortisol, que é o hormônio de estresse. Quando a coisa está toda fora de controle, o corpo não sabe colocar só o que precisa de cortisol para ser motivação. Ok. Né? Ele vai sempre no exagero. Ok. Tá? E aí sim, é tóxico. E aí, qual é a primeira coisa que a academia vai fazer? Ajudar nisso. Certo. Então, sim, não é válvula de escape, é ferramenta de saúde mental. Ok. A alimentação melhor, sono, regulado. Sim. Suplementação é muito bem-vinda. Ok. Práticas biopsicossociais. Bio, corpo. Okay. Psico, mente. Sociais, ambiente. Okay. Então, o ideal é um pouco de academia, um pouco de salada. Cada uma da situação. Um pouco de academia, um pouco de salada, um pouco de música, um pouco de terapia, um pouco de igreja. Okay. Percebe? Vai dosando cada uma delas, você vai fazendo, ter um equilíbrio. Por isso que eu te disse que regulação emocional não é de 0 a 10, 10. Ok. A saúde mental está no meio. Está no meio. É porque ela não é estática. Okay. Você pode tirar a academia e aí colocar o trabalho numa ONG. Você pode tirar o trabalho da ONG, porque os seus horários não estão trazendo isso agora, e pode colocar, estudar um assunto que você gostaria muito e faz tempo que não estuda. Deixa eu te contar uma coisa sobre estudar. Quando você pega essas emoções que estão todas bagunçadas aqui no campo amidalínico e traz para frente. Traz para frente, frontal. Você faz a ansiedade tomar forma. Okay. E aí ela perde força. E sim, né? Não tem como falarmos de estresse crônico e esgotamento mental sem falar em ansiedade. Certo? Sim. Então, vamos lá. A ansiedade está alta aqui, está toda bagunçada com várias emoções. Ok. Do meu eu, do dia a dia, do que eu negligenciei, do que eu vivi, do que o meu chefe está me cobrando, do que a própria situação de trabalho exige. Está muita coisa acontecendo. Quando eu trago para cá, essa ansiedade, ela diminui porque eu tenho que dar nome. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Okay. Lembra que eu te falei que as mulheres têm essa facilidade de gerenciamento das emoções e distanciar para entender o que está acontecendo? Ok. Então, é isso. Então, é fazer mais disso. Eu disse que as mulheres são boas nisso, mas não significa que os homens não possam fazer isso muito bem. Okay. Né? Então, é considerar isso importante. Entendeu? É se cuidar, não estar nos extremos.
não está no auge do estresse, não está na fadiga total, né? Esgotado. Ele não precisa chegar ao limite do esgotamento. Não, nem lá em cima, nem lá embaixo. Tá, porque vamos lá, um profissional de segurança, escolta, vamos lá, ele está num dia de ápice. Sim, o tempo todo. O tempo todo. O estresse está à flor da pele. A pressão do trabalho nele é inerente. Inerente? Sim. O de transporte de valores, a mesma coisa. A mesma coisa. O agente... a segurança pessoal também. Ok, de segurança que é outra pessoal vida, também. pensa. Ele ainda tem essa, ele está cuidando, obviamente, se tem a vida. Não é material, patrimonial, é vida em si, como todos os outros demais. Né? Mas, especificamente, quando nós temos esse pico de estresse, vamos colocar uma questão aqui muito interessante que, pegando, né? A visão de túnel. Como falta saúde mental e atrapalha a tal da condição da reação de um vigilante? Você sabe que vendo o seu podcast, vi a Iris falar sobre isso, né? Sobre ter foco. Ok. Né? Acho muito legal a gente falar disso, porque visão em túnel significa que você fica tapado e não consegue ter visão 360 para lidar com aquilo. Porque vamos então, lá, você perde a capacidade de improviso. Então, pegando o gancho, se eu tenho um profissional de segurança no pico do estresse, visão de túnel. Ele vai começar a perder o foco. Ele acha que é foco, mas não é túnel. É túnel. Túnel é não enxergar em volta, não enxergar possibilidades, não se perceber assim. E ele vai perder rendimento, Gilberto. Ele perde rendimento. Ele vai falhar na hora que vamos ver, agir, ele vai perder. E não vai se perdoar por isso depois. Não tem como, né? Não vai. Então, assim, a ideia é, não vamos chegar aí, sabe? Bom, visão em túnel também é muito explicada em caminhoneiros, sabe? Porque eles estressam, tudo bem, eles é conhecido pela história dos usos de substâncias e tal, mas assim, vamos imaginar que eles só estão usando o extremo do corpo e do cérebro, da cabeça. Então, assim, 18 horas dirigindo, no limite da atenção, da pressão, contra o tempo. Hoje nós temos profissionais que é o Uber que está chegando nesse grau de horário de horas trabalhadas. Então, assim, o nível de estresse está implícito, você concorda? Ok. E aí, essa pessoa, muitas vezes, não consegue perceber que está no botão do automático. Então, acho que o nosso trocadilho de visão em túnel poderia ser aquele botãozão do automático. Que você nem lembra que comeu, nem lembra como chegou em casa e não precisa estar alcoolizado para isso. Alguns chamam de apagão. O termo seria névoa mental. E nós falávamos muito disso antes, que é a estafa. É que os nomes novos de fadiga física e mental vieram aí, né, como burnout. E daí a gente não fala tanto. Mas se você olhar dentro do burnout, a fadiga, a estafa, você consegue entender que é o limite. Então, se você comparar a visão em túnel com o botão do automático, apertei o piloto automático, eu tenho paciente que acabou de tomar banho, deita na cama e não lembra que tomou banho. Nossa, sério? Tem que cheirar a própria pele para poder ter certeza que para ter certeza que tomou banho. Interessante. O clássico, pacientes que tomam medicação para pressão alta, colesterol, esquecem que acabaram de tomar a dose. O esquecimento, por ser momentâneo... Já é visão em túnel. Já é visão em túnel. Já, essa pessoa está no botão do automático. Ela não está em contato com ela própria. O que nós estamos propondo aqui hoje, Gilberto, é o oposto. É o oposto. É que essa pessoa entre em contato consigo mesmo e aumente a sua saúde mental através disso. Não deixe chegar a esse ponto. Não deixe. E não ignore que isso existe. Está na hora de não ignorar. Não dá para ignorar. Não. Não tem como. E desafie. O que eu posso te dizer é que essas pessoas desafiem. Né? Principalmente as que acham que saúde mental é sinônimo de fraqueza, que elas se desafiem. Quando nós falamos em saúde mental, melhoria da saúde mental, a pessoa entende saúde mental como falta de saúde mental. E não é isso que nós estamos falando. Qualidade de vida, né? Discernimento maior e entender que a maior arma que você tem é a sua mente, né? Seu corpo precisa dela, seu trabalho precisa dela, sua família precisa dela, sua vida precisa dela.
Perfeito. Doutora, nós estamos já chegando quase no final, né? Está dando um gosto, e tem muita coisa para nós podermos explorar. Vamos lá. Eu quero deixar aqui uma das anotações muito importantes. Vamos lá, vou pegar a sétima e eu quero que possa entrar nas considerações finais a sua pessoa, doutora Kátia. O ritual de descompensação. A gente também está falando sobre isso. Okay. Quando eu contei que as empresas podem proporcionar, eu também disse que o funcionário também precisa fazer a parte dele. Okay. Né? Não adianta eu dizer que a empresa proporcionou um treinamento, proporcionou uma psicóloga, proporcionou tal coisa, se esse, vamos falar o vigilante, se esse vigilante não admite e não usufrui, não soma fazendo isso, né? Então, eu acredito que é assim, olha, as pessoas não têm coragem de mudar o tempo todo. Okay. Elas estão cansadas, elas estão bravas. Então, quando eu falo sobre as empresas proporcionarem, eu também falo que esse funcionário, esse vigilante, precisa se dar a oportunidade, né, de abaixar a temperatura. Perfeito. Né? Então, descompensação é explicada quando a gente fez o lado. O que é o oposto de descompensação? É compensação. O que é uma pessoa compensada? Traga, Gilberto, para o termo calibrar. É fácil da gente entender. Sim, sim. Como é que é o carro calibrado? Né? Ele não está desproporcional. Okay. Ele não está descompensado. Percebe? Percebo. Então, se você calibra o carro, ele está calibrado, ele está compensado. Então, a ideia é... Não tem, gente, todo mundo tem problema. Né? Não tem como. Mas a ideia é trabalhar no nível que não seja exagerado e nem com muita apatia. Ok. Doutora, me faça as considerações pontuais, aquilo que é pertinente nos minutos finais que nós temos. Bom, acho que o que eu posso falar, eu já falei aqui. Detalhe, é importantíssimo dizer, existe a possibilidade de todo aquele que possa, junto às nossas redes sociais e até no próprio chat do próprio programa em si, e o contato que nós temos do WhatsApp vai ficar à disposição. Então, sim. Todos que têm uma necessidade pontual, que queiram buscar digamos ali E aumentar o conhecimento. Justo. E buscar digamos até mesmo um conselho, um tratamento específico de auxílio. Pode buscar esse entendimento junto à sua pessoa? Pode sim. Eu acredito que assim, nós fazemos uma corrente do bem, né? E nós sabemos para quem indicar, como acolher, ou qual seria um caminho bom. Então, sim, por que não? Okay. A ideia é exatamente essa, tá? Perfeito. A NR1 veio para falar assim, para na hora de vocês entenderem sobre isso, desmistificar isso, né? As minhas considerações finais, elas estão implícitas um monte de coisa que eu já te disse, principalmente que saúde mental não é frescura. Ok. Principalmente isso, tá? E depois que pode ser uma verdadeira força. Então, perfeito. Sim, pode te deixar mais inteiro. Ok. Depois que isso é responsabilidade afetiva, né? Com o seu trabalho e com a saída do turno quando você tira o colete. Perfeito. Tá? Então, sim, a NR1 vem e fala assim, agora é regra, saúde mental é tão importante quanto os seus IPIs. E, judicialmente, tão prioritária quanto alguém que se machuca. Perfeito. Tá. Empresas, façam a parte de vocês. Empresas, lá no final, proporcionem ferramentas de saúde mental e qualidade de vida. Ok. Ok. Empresas, ajudem o funcionário a se regular para que ele não chegue aos extremos e não vire essa bomba relógio. Tá. Mas ela também traz para o funcionário a responsabilidade de fazer a norma acontecer. Perfeito. Né? Até então, esse funcionário também estava muito refém. Ele ia vivendo, lutando, se esgotava de tal forma. E o afastamento, e o atestado, e o desenvolvimento de transtornos vinha. Perfeito. Né? Então, agora, ele está falando assim, empresa, conscientizem-se da saúde mental do seu funcionário.
Aí está falando para o funcionário. Funcionário, conscientize-se, faça sua parte. Faz a sua parte. É. Tá, Você queria que a empresa fizesse mais? Ela está fazendo mais. E você vai fazer mais? entendo. Muito interessante. Né? Então, isso para mim é essencial, a reflexão. Bem, doutora, é uma satisfação enorme ter a sua presença, muito esclarecedora, muito pontual. Sei que não vai ficar só nessa oportunidade. Nós vamos ter uma outra agenda, com certeza, e vamos voltar com mais ênfase daquilo que é necessário apontar, Sim. não só para o profissional em si, né, mas Para as também empresas. para as empresas, assim que tiver regulamentado aí. Isso. Perfeito? O convite já está consignado, está Isso. definido. Ok? Acho que é importante, tá bom? Ok. Porque nós temos que considerar que uma empresa, a partir de 5 funcionários, a coisa está acontecendo ali. Já está E a acontecendo. regra tem que ser A aplicada. partir dos 5 funcionários já vai estar E aí? importante sendo É. tratada, né? Então, a gente não está falando só de multinacional, Sim, de sim. grandes projetos. Nós estamos falando de priorizar a pessoa por trás ou a pessoa dentro do seu funcionário. Perfeito. Até porque é o que está na linha da ponta, né? Sim. Na ponta da linha Sim. e o chão de fábrica, né? Então, todavia, é um profissional que precisa... Eu vi um exemplo recente, Gilberto, que vou fechar falando disso. Que com essa movimentação da NR1, um restaurante muito bom, que serve comida muito boa, com ingredientes muito bons e ótimos fornecedores. E aí você chega nesse restaurante e o garçom brigou com a esposa, se chateou com o sogro e bateu o pé na porta. Nossa, Ele te trata mal. sim. Como é que faz para a cadeia de um restaurante bom, fornecedor bom e comida boa ser considerado por você se você foi tratado mal? Então, não adianta ter um nome Adianta ter um funcionário bem tratado. muito bem tratado, que é a prioridade das empresas, né? Na atual conjuntura que nós estamos vivendo hoje. Né? Lembra que agora há pouco você deu esse olhar sobre o vigia que não está armado, que percebeu que o armado vai virar uma bomba relógio? Sim, sim. Então, cadê o gerente desse restaurante muito bom, de bom fornecedor e de boa comida, que não mandou esse rapaz pescar? Ok. Então, quer dizer, pode ser muito bem trabalhado e não esperar Sim. um tsunami. Porque respinga, tá vendo? Sim, Respingou sim. no cliente final. Sim. Adiantou mesmo ter referência na comida, no fornecedor, no local, no nome. Se você depende do garçom para servir essa comida e ele tá azedo. Imagina, imagine, né? O tamanho do problema, né? Sim. Doutora, é uma satisfação, foi um prazer enorme. O tempo é este, né? Eu que agradeço. Oportuno, né? Mas vamos ter outras oportunidades e um tempo muito mais interessante de poder tratar de tantos os outros temas, né? Sim, sim. Muito relevantes. Muito grato a essa sua participação e até a próxima. Até. Papo de Segurança termina neste momento e fico aqui muito grato pela presença da doutora Kátia, onde nós conseguimos traçar uma meta e um tema muito profundo. Próximo episódio, vamos tratar da previdência em si. Nós vamos trazer o doutor Roberto, vamos falar sobre questão previdenciária para todo aquele profissional de segurança que tem a sua necessidade aí a ser tratada. Até mais. Abraço.